Nessa aula, iremos resolver alguns exercícios sobre a matéria que trabalhamos na aula passada, né? Seguindo aquela metodologia, uma aula teórica, uma aula de exercício. Vamos ver então como que essa teoria pode ser aplicada aqui em alguns exercícios. A questão número 1 vai dizer para a gente o seguinte: é praticamente inevitável que o ser humano viva em sociedade. A partir dessa afirmativa, podemos concluir que aí temos opções A, B, C, D e E. O ser humano é um ser antissocial, o ser humano é um ser social, o ser humano é individualista, o ser humano é um ser social, porém só em períodos de dificuldade ou nenhuma das respostas anteriores. A partir daquilo que conceituamos lá, né, na sociologia, onde vimos que o ser humano ele vai ser um ser social. Tá? A sociologia como ciência, ela é uma ciência relativamente nova, ela vai surgir ali da virada do século, né, do século XVIII para o século XIX. Na verdade, ela surge da análise dessas grandes revoluções que vão ocorrer no século XVIII para o século XIX, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e né, a partir de uma análise, de um olhar sobre os diferentes cenários da época. E aí, uma primeira conclusão, uma dedução lógica que se faz quando você analisa para a sociedade é de que todos esses indivíduos, né, eu, você, todos nós somos seres que temos por natureza sermos sociais. Vocês estão aí nesse período agora de quarentena, vocês estão, né, com uma relação social bem mais reduzida, não estão indo para a escola, não estão saindo de casa praticamente. Então vocês percebem claramente a falta que as relações humanas fazem, né, com a gente. Então a falta que essas relações faz, né, percebemos claramente como nós somos seres sociais, nós dependemos de outros indivíduos. Então a sociologia ela vai analisar não somente você sozinho, né, vai analisar você sempre no contexto da sociedade. Beleza? Então nós podemos dizer então aí, né, letra B, que o ser humano é um ser social. Gosto sempre de fazer um paralelo com a frase de Aristóteles, que Aristóteles dizia que o ser humano é um ser político, né? Ele dizia que o homem é um animal político. Na sociologia a gente vai sempre brincar dizendo que o ser humano é um animal social, tá? Então não se esqueçam disso. Aí coloco um slide da aula passada que estava falando, né, que o ser humano é um ser social, e só para reforçar esses conceitos de sociabilidade e socialização. Você, né, tem inato dentro, né, dentro de você, você tem a capacidade natural, isso é da espécie humana, tender a viver em sociedade. Então, a sociabilidade é aquilo que está em você. Agora, quando você exercita essa característica inata a você, é o que nós chamamos de socialização. Então, existem pessoas que se socializam mais, outras que se socializam menos, algumas pessoas são mais tímidas, então criam um laço de sociabilidade, né, de socialização, melhor dizendo, melhor, né, maior. Então, já outras não. Então, existem pessoas que se socializam mais do que outras, mas todos nós temos a tendência de nos socializarmos, mesmo que seja com um círculo social pequeno, mas gosto também dessa frase aí do Peter Berg, né, de que a socialização vai ser um processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade. Você já nasce com a característica de sociabilidade, mas você vai aprendendo, né, a se relacionar com as pessoas, então, através do processo da socialização. Tá? Vamos então para a questão número 2. As relações sociais são essenciais para a formação de uma sociedade. Como são as relações sociais? Letra A. As relações sociais são dinâmicas e se transformam com as mudanças na sociedade. Essa questão aí está bem legal, né? Dá bem uma ideia, né, de que as relações sociais elas não são estáveis, elas não são fixas. A sociedade está sempre em transformação, ela está sempre mudando. Seja, né, de uma época para outra. Então, a sociedade na época dos seus pais era uma, a sociedade na época dos seus avós era outra. Os comportamentos estão sempre mudando. Mesmo sociedades mais lentas, né, algumas sociedades que têm dificuldades de mudança, sempre há algum tipo de mudança. Tá? Então, você tem novas as tecnologias, né, que mudam a nossa forma de ver o mundo, os comportamentos. Existem vários fatores que fazem com que, por exemplo, a cada geração as relações mudem. Tá? Então, por exemplo,
seja a questão, por exemplo, de orientação sexual, para questões de gênero, pois a forma como que isso é analisado na sociedade é bem diferente na época dos seus avós, por exemplo. Né? Casamentos do mesmo sexo, né? São uniões homoafetivas, são várias, poderia aqui citar vários exemplos de análise, né, que você poderia fazer sobre comportamentos sociais que mudam com o tempo. Tá? Então, por exemplo, na Grécia Antiga você tinha uma forma de trabalhar a orientação sexual, né? A família, a visão de família era uma. Depois você vai ver a análise de família dentro do período da Idade Média, é completamente diferente. Então, né, é sempre importante que vocês entendam que as relações sociais elas vão ser sempre dinâmicas, elas vão estar sempre se transformando conforme a sociedade muda. Tudo bem? E as outras vocês vão ver que não faz sentido, porque ele vai falar assim, né, a letra B, as relações sociais são fixas e imutáveis, mesmo com uma mudança de sociedade. Está errado. As relações sociais são dinâmicas, porém não se transformam com as mudanças na sociedade. Errado. As relações sociais são estáveis, inócuas e hierarquizadas, também não faz o mínimo sentido. As relações sociais são dinâmicas, instáveis e não se transformam com uma mudança na sociedade. Né? Então aqui a mais correta era a letra A mesmo. Tá? Aí eu coloco aqui um esqueminha da interação social, que estava na aula passada, só coloquei para dar uma fixada aqui na parte conceitual, porque são as interações sociais que refletem nas relações sociais. Então as relações que são dinâmicas, como nós falamos, elas mudam de acordo com as interações. Você trabalha com trocas culturais, com trocas de comportamentos, de trocas de mentalidade, então você vai mudando a sua forma de se relacionar com as pessoas e isso muda muitas vezes de uma localidade para outra, de um tempo para o outro. Tudo bem? Então aqui você, né, as interações sociais pode ser de indivíduo com indivíduo, pode ser de um indivíduo com um grupo ou pode ser de um grupo com outro grupo. Então vamos agora à questão número 3. O objeto de estudo das ciências sociais são. Só fixando aqui que a sociologia é uma das áreas das ciências sociais. Nós temos outras, como direito, antropologia, né, dentre outras, as próprias ciências políticas vão estar dentro das ciências sociais. Agora, qual vai ser o objeto então de estudo de todas essas áreas? Você estuda direito, por exemplo, se você tem, por exemplo, vontade de fazer faculdade de direito, você vai estar dentro da área das ciências sociais. E o que as ciências sociais ela estuda aqui? Qual é o objeto dela de estudo? É os seres humanos no contexto de suas relações produtivas? Claro que não. Né? Aqui você poderia estar trabalhando, por exemplo, na área da economia, mas não vai ser o objeto principal das ciências sociais. Letra B, os seres humanos no seu contexto individual? Também não. Você poderia trabalhar o ser humano no seu contexto individual se estiver trabalhando, por exemplo, na psicologia, né? Mas não nas ciências sociais. Letra C, os seres humanos no contexto de suas relações sociais? Perfeito. Letra C. Letra D, os seres humanos em relações estritamente econômicas? Não, né? A própria economia que eu falei, né, que você poderia estar falando da questão de produtiva, né, a própria questão das relações econômicas, mas a própria economia ela também está dentro das ciências sociais, tá? Só para vocês poderem saber. Então, mesmo que a economia se relacione com as questões econômicas e produtivas, a economia também está preocupada com as relações sociais, tá? Só para deixar bem claro. E a letra E, os seres humanos em relações estritamente políticas? Também não. Você pode até ter as ciências políticas, mas as ciências políticas também se baseiam nas relações sociais, tá? Então, as ciências sociais vão sempre trabalhar com as relações sociais, né? E nós já vimos que essas ciências sociais são geralmente mutáveis, dinâmicas e mudam com o tempo, tá? Questão agora número 4. Qual é a visão sociológica sobre isolamento social? Esse é um ponto também que nós abordamos na última aula, que é até uma reflexão aí sobre a nossa situação aí que nós estamos que estamos vivendo agora, né, de quase que um isolamento social, né, que é quais são os danos que isso pode provocar no indivíduo. Porque se nós somos seres sociais e você reduz, né, o relacionamento social pelo isolamento, você só vai provocar alguns danos. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade de lidar com o isolamento social, são pessoas geralmente que lidam melhor, né, com a ausência de relações sociais, e tem aquelas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com o isolamento, são aquelas pessoas que são altamente sociáveis, né, que interagem, gostam de interagir mais com os grupos. Mas tanto aquelas pessoas que interagem menos quanto as que interagem mais, elas sofrem algum dano pelo isolamento social, tá? Lembrando também que o isolamento social pode ser voluntário, quando você decide se afastar de um grupo, você decide afastar de algum tipo de pessoas, como pode ser também imposto.
né? Pode ser um isolamento que um grupo, né, ou pessoas impõem a você, geralmente por bullying, né, por preconceito. Então você vai ter isolamento social que pode ser voluntário, como pode ser algo imposto, tá? Mas seja o voluntário, seja aquele imposto, isso vai provocar alguns danos a você, tá? Então vamos analisar as alternativas. O isolamento social favorece a vida em sociedade? Isso aqui é totalmente antagônico, né? Não faz sentido. Letra B. A vida isolada da sociedade não atrapalha em nada a socialização do indivíduo. Também está completamente errado. Letra C. O isolamento social prejudica a sociabilidade do indivíduo. Né? Perfeito. Né? Já vai ser a letra C aí, porque o isolamento social vai prejudicar essa relação da sociabilidade do indivíduo. Se nós somos seres sociais, o fato de você estar isolado socialmente vai te prejudicar, né, como ser humano. Né? Porque se eu digo que nós somos seres sociáveis e nós somos seres humanos, então o humano é um ser sociável. Né? Isso aqui é uma... Estou brincando aqui com que se chama de princípio dedutivo da lógica, né, aristotélica. Né? Você, através de duas proposições corretas, você tira uma terceira. Então, né, se nós somos seres humanos e somos seres sociáveis, então o humano é um ser sociável. Tá? A letra D e E vão totalmente incorreta, né? Porque falar o isolamento social ajuda a sociabilidade do indivíduo, também está errado. Não existe diferença entre o isolamento social e a vida em sociedade, também não faz o mínimo sentido. Vamos então agora para a última questão. Antes de colocar aqui a última questão, deixei aqui um esqueminha que foi trabalhado na última aula sobre o que seria o isolamento social. Né? A ausência de contatos sociais, né? É uma atitude de ordem... são as atitudes de ordem social que podem envolver diferenças culturais, né, como as de costume, de hábito de vida entre dois grupos, ou a impossibilidade de comunicação em razões de diferença de língua. Isso aqui também é um outro ponto, que além de você ter, né, o isolamento social por iniciativa própria, foi aquele que eu falei, né, da timidez, quando você, né, é algo que você escolhe se isolar, ou por bullying, né, ou por preconceito, como eu falei para vocês, quando um grupo impõe a você um isolamento social. Além desses dois aqui, que eu já comentei, existe também esse aqui. Você pode estar se isolando socialmente se você também não consegue interagir com aquele grupo. Então imagine você indo por exemplo, a Alemanha. Você não fala alemão, você está lá jogado na cidade de Munique, por exemplo, na Alemanha, e você não tem ninguém que fale português. Né? Você vai se sentir completamente isolado socialmente. Você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir criar amizade, você vai conseguir falar com aquelas pessoas, porque você está numa língua, numa cultura, em hábitos completamente diferentes. Tá? Então o isolamento social ele pode ser algo que você tem a iniciativa, tá? Quando você, por exemplo, é tímido, você decide também não se relacionar. Pode ser algo que é imposto a você, né? Um preconceito por questões de raça, de religião, de sexo, etc. Né? Aqui tem alguns exemplos, né? Que é o antissemitismo, que foi feito contra os judeus, e o apartheid, né? Na África do Sul. Então, mas você também pode ter o isolamento social que acontece por, né, questões culturais, de hábito de vida, entre outros grupos, sem possibilidade de comunicação em razão de diferenças de língua. Tá? Então, essas aqui são as três formas de você... Na verdade, a ausência de contato. Né? Claro, se você não está tendo contato com ninguém, você, né, também está se isolando socialmente. Então, nós, na verdade, temos 4 tipos de isolamento social. Né? Agora, com esse período aí do coronavírus, né, a ausência de contatos sociais, né, você reduz seu ciclo de relações sociais, então você está se isolando socialmente, tá? Então nós temos aí 4 formas de isolamento social. Vamos agora, enfim, para a última questão. Como os primeiros seres humanos conseguiram sobreviver nas difíceis condições do mundo? Então vamos pensar lá nos nossos antepassados, né, os nossos ancestrais, como que o ser humano, né, naquela época, você imagina que o ser humano já passou por uma época que estava completamente largado à natureza, né, não temos os recursos que temos hoje, não temos as ferramentas, hoje você, né, tem ferramentas para poder caçar, para plantar, então imagina o ser humano lá largado. Né? Como que ele conseguiu vencer as intempéries da sua luta contra as forças da natureza? Obviamente foi porque ele soube se sociabilizar, né, soube trabalhar, né, a socialização da sua característica de sociabilidade. Lembrando que sociabilidade é aquilo que é inerente a você. Se você exercita essa sociabilidade, você tem então a socialização. Então, como que os primeiros seres humanos conseguiram trabalhar isso? Né? Vamos analisar as afirmativas. Letra A. Os seres humanos conseguiram sobreviver vivendo isoladamente uns dos outros? Óbvio que não.
Letra B. Os seres humanos conseguiram sobreviver devido à formação de grupos e à solidariedade. Perfeito, né? Então essa vai ser a resposta correta, letra B. Letra C. Os seres humanos isoladamente sobreviveram em abrigos. Né? Claro que não. Letra D. O convívio social não foi um fator que facilitou a sobrevivência humana. Também não faz muito sentido. Letra E, os seres humanos superaram as dificuldades, mas sem viver em comunidades. Né? Então você percebe que, né, só tem uma alternativa aqui correta, que é a mais óbvia de todas. Tá? E com esses exercícios, então, fechamos essa parte aí sobre a questão da sociedade e suas relações sociais. Beleza? Então, até uma próxima aí. Grande abraço.